Mas vamos lá. Bora. Estava eu preparando a live ontem. E aí eu só tinha ideia de que a gente assistia esse vídeo aí desse canal odioso aí do que a gente acabou de assistir. Aí eu fiquei pensando, pô, vou fazer uma coisa diferente, né? Porque vídeo, a gente toma bastante tempo aqui assistindo os vídeos, né? A gente pausa bastante, a gente tenta fazer comentários, enfim, mais profundos, às vezes. Então, assim, vou ver algum texto. A gente até agora não reagiu a texto. A gente reagiu a tweet, a gente reagiu a vídeos mais leves, né? Tipo aqueles do fundo eleitoral. Aí pensei eu, qual que é um portal produtor de merda que daria, assim, um bom corte pro nosso canal no YouTube? Lembrei, pô, Instituto Mises Brasil, que é uma das piores coisas que existem, que é muito ruim, e com certeza tem alguma coisa boa lá pra gente reagir. Aí eu li um texto só que fala de revolução cultural. Puta, foi muito ruim. Muito ruim. Aí eu achei esse texto aqui, que eu não li, mas peguei o título aqui, afinal. Os nazistas eram capitalistas, socialistas ou terceira via? Aí subtítulo: Ludwig von Mises, à época, já havia explicado tudo. E é engraçado que se reclama muito de um dogmatismo da esquerda, o que é uma crítica absolutamente correta. E justa, é uma crítica justa. Mas o cara tá fazendo aí, aparentemente, a mesmíssima coisa, cara. Exatamente. Quem escreveu o texto é esse tal de Chris Carlton, que é estudante da Mises University e historiador econômico. Vamos lá, Marcos. Tem uma Mises University. Tem uma Mises University. Eles fabricam já em série resultados. Vamos ler o texto, Marcão. A controvérsia parece nunca ter fim. Afinal, qual era a ideologia econômica dos nazistas? Não tem controvérsia nisso. Tá? Qual a ideologia econômica dos nazistas? Eles eram capitalistas. Ponto. E é isso. Agora, existem vários tipos de capitalismo. Mas não existe nenhuma controvérsia em relação a isso, tá? Sossegue. Recentemente, deparei-me com uma postagem no Twitter, até bem espirituosa. A pessoa, de esquerda, afirmou o seguinte, parafraseando: pessoas que dizem os nazistas eram socialistas, o próprio nome do partido assume isso, devem se sentir atordoados ao lerem Buffalo Wings. É que Buffalo Wings Obrigado. então, mas tem esse nome, pra quem não sabe, Buffalo Wings são as asinhas de frango que a gente come nos Estados Unidos, que geralmente a gente compra de balde. Mas ele tem esse nome Buffalo Wings porque é da cidade de Buffalo. Não é do animal Buffalo. Ok? Então a moça. Evidentemente não é do animal Buffalo. Né? Então, mas daí a moça que fez esse comentário. É muito bom o comentário dela mesmo. Não quero concordar com o liberaloide aí, mas de fato a associação dela. Mas existem outras associações que você pode fazer. Entendeu? Em relação a isso. O pessoal, tem socialista no nome do partido. Mas precisa muito você pensar a ideia de socialismo que se tem nesse período. E que é um termo em disputa entre direita e esquerda. Ok? Mas vamos lá. Hoje parece ter virado senso comum dizer que os nazistas eram capitalistas. Sim, porque eram. E não socialistas. Não, porque não eram. Apesar do capcioso nome do seu partido. Aí tem um nome em alemão. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Bela pronúncia, hein? Uma bela pronúncia. Você só tá dizendo isso porque você não fala alemão. Exatamente. Sendo que eu falei tudo cagado aqui. Você pode ter falado tudo cagado, mas eu achei bacana. Teve uma entonação legal. Teve, né? Parece que eu tava puto com alguém, né? Um gutural ali bacana. Traga o assunto à baila e a reação sempre será a mesma. Os intelectuais arregalarão os olhos e dirão que qualquer pessoa com formação universitária tem obrigação de saber que os nazistas eram capitalistas. Se não no nome, ao menos em princípio. Sim. Vamos lá.
Tá correto. Tá correto. Obviamente, tal alegação não faz nenhum sentido. Pois não sobrevive ao mais básico teste de lógica, como será mostrado abaixo. Eita. Abaixo nesse caso seria separado, né? Não, é junto. É junto mesmo? É junto. A gente precisa fazer a gente tem que fazer essas discussões. No entanto, o primeiro mistério a ser desvendado é: de onde surgiu este mito de que os nazistas eram capitalistas? Dos próprios nazistas. Mas vamos lá. Ludwig von Mises, com efeito, já havia respondido a esta pergunta em 1951 em seu ensaio Planet Chaos, que é um texto muito ruim. Aliás, Mises escrevia muito mal. Não perca. Quem consegue escrever pior que o Mises é o Rothbard, que é o pai do anarcocapitalismo. Mas assim, ele escreve muito mal. Porque eu tenho a impressão que liberal lê pouco. Uma impressão minha. Joguei no ar. Durante o século XIX, quando o socialismo estava começando a ficar em voga na Europa, não havia nenhuma distinção entre socialismo e comunismo. Claro que havia! Como assim? Cara, se você lê o manifesto do Partido Comunista, tá lá, várias distinções. Exatamente. Sim, havia formas distintas de socialismo, mas essas não eram diferenciadas pelos termos socialismo e comunismo. Nossa, que salada. Cada intelectual possuía sua preferência, mas os termos socialismo e comunismo eram utilizados de maneira intercambiável. Não, cara, que salada, velho. Que salada. Não. Claro que existia essa diferenciação. Mas é lógico que existia. Vamos lá. Sobre isso, Mises escreveu: em 1875, em seu Crítica ao Programa de Gotha, do Partido Social Democrata Alemão, Marx fez uma distinção entre a fase precoce e a fase posterior da sociedade comunista. De fato, ele faz isso mesmo. Mas ele não reservou o nome comunismo à fase posterior, e não rotulou de socialismo a fase precoce para diferenciá-la do comunismo. Tá. Segundo Marx e sua teoria sobre a história, o socialismo era inevitável. De acordo com sua análise determinista, todos os países do mundo estavam destinados a seguir o mesmo caminho, do feudalismo para o capitalismo e do capitalismo para o socialismo, quando a história acabaria. Para Marx, essa progressão era inevitável. Complexo. Tudo bem, em alguns textos do Marx isso dá mesmo a entender, mas em outros não. Então, quer dizer... É que isso está partindo já esse trecho de uma premissa que está errada, de falar que não existe distinção entre socialismo e comunismo no século XIX. E existe. Enfim. Mas eu te cortei, Marcos, pode falar. Não, mas é isso, é porque o Marx não é um autor sistemático, né? Exatamente. Então ele é um autor que escreve sobre muitas coisas ao mesmo tempo, só que se fez uma vulgata do pensamento do Marx, e que nessa vulgata, nesses textos mais conhecidos, digamos assim, eles acabam sendo um pouco mesmo deterministas em alguns sentidos, né? Mas assim, eu digo esses textos mais conhecidos porque o Marx também publicou pouca coisa em vida. Então, a imagem que nós temos hoje sobre o Marx, efetivamente, ou os textos que nós conhecemos como os principais textos do Marx, são construções posteriores ao próprio Marx. Então, assim, ler Marx é um pouco também desfazer essa imagem que foi construída dele posteriormente, porque aí você consegue ver um outro pensador que não está nesses textos canônicos, digamos assim, tipo o Manifesto do Partido Comunista, a ideologia alemã. A ideologia alemã, inclusive, só foi publicada em 1932. Só foi encontrado, na verdade, esse texto em 1932. E ela nem existe, tecnicamente. É um amontoado de escritos do Marx que foi publicado sob esse nome, a ideologia alemã. E primeiro não foi nem publicado integralmente todos esses textos, porque as primeiras edições que a gente tem da ideologia alemã tem 100 e poucas páginas, e hoje as que a gente tem, elas têm quase 600 páginas. Então, quer dizer, é um autor muito difícil
de ser colocado em afirmações como essas, assim. Mas, de fato, existem alguns pontos que o Marx ele é bastante determinista mesmo. Mas tudo bem, toca o bonde. Na Alemanha, os primeiros propagadores do socialismo de Estado surgiram um pouco antes de Marx. Johann Karl Robertus, assim como Marx, rejeitava várias das teorias socialistas então em voga, dizendo que eram insustentáveis. Robertus foi o primeiro pensador socialista a defender o controle tanto da produção quanto da distribuição. Segundo ele, para alcançar isso, os socialistas teriam de usar o Estado. Já o maior propagador dessas ideias foi Ferdinand Lassalle, cujo proselitismo levou a um rápido crescimento da popularidade daquilo que Mises viria a rotular de socialismo de padrão alemão. Tá, socialismo de padrão alemão. Tá, eu entendi a ideia de socialismo de padrão alemão. Vamos ver onde a gente vai chegar aqui. O socialismo alemão, como Mises o definiu, diferia do socialismo de padrão russo. O socialismo de padrão alemão, disse Mises, mantinha, ao menos aparentemente, a propriedade privada dos meios de produção e permitia, ao menos nominalmente, o empreendedorismo e as transações de mercado. O socialismo de padrão alemão? Ok, tá. Entendi. Tá bom, vamos lá. Vamos seguir. No entanto, tal arranjo era apenas superficial, por meio de um abrangente e complexo sistema de regulações e intervenções econômicas. A função empreendedorial dos proprietários dos meios de produção era totalmente controlada pelo Estado. Industriais e comerciantes, por exemplo, não mais tinham a função empreendedorial de tentar antecipar quais seriam as demandas futuras dos consumidores para então fazer as devidas alocações de recursos visando a satisfação desta demanda e, consequentemente, ao lucro. Assim como na União Soviética, essa função de especulação empreendedorial e alocação de recursos era feita exclusivamente pelo Estado. Assim, além de estar mal escrito esse texto, está muito óbvio onde ele quer chegar. Ele não está sendo nem um pouco sutil. Mas vamos seguir. Consequentemente, dado que era o Estado quem estava no controle efetivo da alocação de recursos, o cálculo econômico de preços e custos se tornava impossível. Mas isso não define socialismo e capitalismo. Não define. E sabe o que torna muito grosseiro? Nem na época que Mises escreve, essa distinção já estava. A distinção era dessa forma. Então isso é grosseiro, isso é muito ruim. E só para fazer um adendo, viu? Mises não é um autor canônico de nenhuma universidade de economia. Nenhum curso de economia. Provavelmente, você não vai ler Mises em nenhum curso de economia. Ele não é um autor canônico. Ele não é levado muito a sério pela economia, pelo ambiente acadêmico de economia. Ele é mais assim pela militância mesmo, que está recuperando o liberalismo. Então vamos lá, vamos a uma citação agora do Mises. Os proprietários dos meios de produção eram chamados de dirigentes comerciais, ou Betriebsführer. O governo dizia a esses supostos empreendedores o que produzir, como produzir, em quais quantidades e a que preços. O governo também determinava de quem eles deveriam comprar, a quais preços e a quem poderiam vender. O governo decretava os salários que deveriam ser pagos para cada trabalhador e determinava também para quem e sob quais condições o capitalista deveria investir seus fundos. Eu queria nem terminar de ler essa citação, porque a gente já sabe onde ele vai chegar. Já, cara, tem intervenção do Estado. Como o Estado era grande intervencionista, então, no socialismo de padrão alemão, o nazismo está lá. Está lá, e está completamente errado. Eu não vou terminar de ler essa citação não, gente. Em suma, os nazistas praticaram controle de preços, controle de salários e arregimentaram toda a produção. A propriedade dos meios de produção continuou em mãos privadas, mas era o governo que decidia o que deveria ser produzido em qual quantidade. Isso é mentira. Por quais métodos e a quem tais produtos seriam distribuídos? Mentira.
bem como quais preços seriam cobrados, quais salários seriam pagos e quais dividendos e outras rendas seria permitido ao proprietário privado nominal receber. Então, parece que você está falando qual é o sonho do Bolsonaro, e não exatamente o que aconteceu no governo nazista. Desnecessário ressaltar que determinar preços e salários, estipular o que deve ser produzido, como e para quem, representam um claro ataque à propriedade privada, pois retiram dos produtores as opções que eles teriam no livre mercado para aplicar seus recursos, algo que na Alemanha nazista, amigo, os produtores tinham esse poder. Trata-se de uma intervenção estatal que, na prática, proíbe os proprietários de investirem seus recursos onde e como bem quiserem. Não é verdade. Não é o que aconteceu na Alemanha nazista. Não é mesmo. Puta, cara. Ele faz uma associação muito porca. Ele faz um reducionismo, né? Tipo, se a gente for por essa ideia de socialismo, o Sarney foi socialista no Brasil, porque teve controle de preços. O regime militar. O Collor foi socialista, com controle da economia, com controle da poupança das pessoas. Então, muito complicado esse conceito. E é um reducionismo meio barato, sabe? Como se isso resumisse já o que o Marx chama de socialismo. Pois é. E então, assim, é ruim, cara. É bem pobre, assim, essa ideia dele. Vamos ver, vamos continuar aqui. Já fica aí a recomendação. Propaganda soviética. Já fica a recomendação pra galera não estudar no Mises University, porque aparentemente o ensino lá não é muito bom. Mas os próprios soviéticos também tiveram um papel crucial em criar o mito de que os nazistas eram capitalistas. Os nazistas nunca tentaram esconder suas propensões socialistas. Afinal, não obstante os tuiteiros sarcásticos, o socialismo estava no nome deles. Eles simplesmente estavam implantando o socialismo seguindo uma estratégia diferente daquela dos socialistas marxistas. Ai, mano, que preguiça da porra. Os soviéticos rotularam os nazistas de capitalistas simplesmente porque eles já haviam começado a definir os termos socialismo e comunismo. Tá? Os membros de seu partido, os bolcheviques, agora eram diferentes dos outros grupos socialistas rivais. Os termos comunismo e socialismo ainda eram usados de maneira intercambiável, e a própria União Soviética era apenas uma abreviação de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que, ao rotularem seu grupo de Partido Comunista, o título comunista, que agora significava um membro do partido de Lenin, se tornou uma maneira de dizer que aquilo era o socialismo verdadeiro, por assim dizer. Caramba, hein, cara, que torção, hein? Puta merda, hein, cara? Nossa, ele fez uma salada horrorosa aqui, cara. Quer dizer, né? Então, o comunismo soviético era socialista. Ele está querendo levar nessa, embora os termos seja Partido Comunista, mas era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uhum. Então, os nazistas, os comunistas, para tentar se colocarem como os únicos socialistas possíveis, começaram a dizer que o que os nazistas faziam não era socialismo. Mas no fim, os dois são socialistas. E assim, cara, é muito importante colocar como o termo socialista estava em disputa na época. Assim como imagens, como símbolos como a foice e o martelo. Então, por exemplo, no brasão de armas, não sei se é no brasão de armas, ou se é no brasão do Estado mesmo, da Áustria, é uma águia segurando uma foice e um martelo. A Áustria não é socialista, nunca foi socialista. Mas era um símbolo em disputa. Por quê? Porque eles se diziam defensores dos trabalhadores. É importante dizer que essa ideia de digamos assim, estar do lado dos trabalhadores não era uma ideia, era algo que estava em disputa entre direita e esquerda. Não está no. Então, é teleológico isso também. Porque ele parte com uma ideia já dada, que é atual,
de que os trabalhadores, enquanto coletivo, estão associados à esquerda. E não tem nada a ver. E também parte de um Exatamente. Olha, porque ele quer aplicar um conceito de socialismo do Mises até o século XIX. Então, assim, por exemplo, a gente tem um bom exemplo no Brasil, que é o Vargas, que usa as pautas dos trabalhadores para crescer em popularidade. Mas o Vargas era um cara que perseguia comunista, sabe? Mas ele criou a CLT, ele estipulou vários direitos trabalhistas, entende? Os trabalhadores eram um grupo em disputa. Não é por nada que tá lá dos trabalhadores alemães no nome do partido nazista. Entende? Tem um porquê disso. Tem um porquê disso. Assim como Hitler falou algumas vezes, falando que não, que a União Soviética não é socialista, que eles não podem roubar o socialismo do povo. Porque, de fato, o socialismo era uma ideia, não que você tem que pensar na ótica do século XIX e começo do século XX, em disputa. E sim, havia uma distinção entre socialismo e comunismo. E aí é importante dizer que a perseguição dos nazistas eram com os comunistas. Mas porque eles queriam desassociar os comunistas do socialismo. E é por isso que vai existir mais pra frente tantos nomes pro socialismo. Entende? Exatamente para digamos assim, fazer essa diferenciação e estabelecer o socialismo como uma ideia, como uma ideologia que está no campo da esquerda, mas isso está em disputa ainda nessa época. Vamos lá. Foi somente em 1928, explicou Mises, que o programa da Internacional Comunista começou a diferenciar o comunismo do socialismo. Não, está errado. E não somente comunistas e socialistas. Essa nova doutrina afirmava que, no arcabouço marxista, havia outro estágio de desenvolvimento entre capitalismo e comunismo. Esse estágio, obviamente, era o socialismo, e era nesse estágio que se encontrava a União Soviética. Grosseiro isso aqui, grosseiro. Algum comentário, Marcão, antes da gente continuar? Não, toca aí, cara. Em sua tese original, Marx fez uma distinção entre o comunismo em sua fase inicial e o comunismo em sua fase final. A verdadeira igualdade só seria alcançada no estágio final do comunismo, após o Estado ter sido bem sucedido em seguir todas as políticas recomendadas por Marx e os seres humanos já terem evoluído para além de sua consciência de classe. Olha, aí tem uma sacanagem, né, cara? Após o Estado ter sido bem sucedido em seguir as políticas recomendadas. Ele não quer falar que é a extinção do Estado. Exatamente, né? Porque ele não pode quer se falar, confundir com a ideia de liberal, né? Ele não quer falar que o Estado tem que ser extinto na fase final do comunismo. Na nova doutrina, socialismo simplesmente se referia ao estágio inicial do comunismo marxista, ao passo que o verdadeiro comunismo, a fase final do comunismo marxista, só seria alcançada quando todo mundo fosse comunista. Ou seja, quando não existisse Estado. Exatamente. Assim, a União Soviética era meramente socialista. Mas os membros do partido eram comunistas, pois representavam os poucos iluminados que já estavam trabalhando em prol do objetivo supremo do comunismo. Nossa, não, mano. Pô, essa torção que ele deu aí para não dizer da extinção do Estado arrebentou o texto. Que já tava vindo bem ruim. Já tava vindo. Porque a distinção é essa. Ponto. A distinção é essa. Porque por que precisa do socialismo para se chegar ao comunismo? Porque no socialismo toda a riqueza do mundo será socializada. Para que depois, qual a função do Estado? Exatamente socializar essa riqueza, não só socializar a riqueza, mas socializar o controle da sociedade como um todo, e no momento em que a sociedade tiver assumido o controle das suas próprias riquezas e da sua própria política, digamos assim, o Estado já não teria mais função. Porque o Estado, para o Marx, ele funciona em prol de uma classe. O aparato do Estado está ligado a uma determinada classe. Inclusive a violência do Estado está ligada a uma determinada classe. Então,
quando não houver classes, o Estado também não tem necessidade de existir. Então, é complicado isso daí, viu? Por outro lado, os nazistas ainda alegavam ser socialistas e, com efeito, agiam de maneira muito semelhante à teoria socialista, com suas abrangentes e autoritárias intervenções econômicas. Só que, como ainda havia desigualdade econômica entre os cidadãos da Alemanha nazista, assim como havia na União Soviética, mas isso não interessava a narrativa, e como os nazistas mantiveram alguns dos termos técnicos de uma sociedade capitalista, especificamente, ainda havia a existência superficial de propriedade privada, ainda que em termos meramente nominais. Isso já bastava para serem vistos como o exato oposto de seus congêneres comunistas. Nossa, hein? Uau. Cara, nominalmente, propriedade É, tinha né? empresa Tipo, na Alemanha? não, e ele tava falando agora há pouco, né? Que não, sabe, tinha produtores, só que era o Estado que controlava os preços, tipo, então antes ele falava que tinha empresa. Agora ele já usa o argumento contra ele mesmo. Na moral, é muito mal escrito esse texto, viu? É bem mal escrito. E então, quando os nazistas invadiram a União Soviética, Joseph Stalin e seus lacaios recorreram à nova narrativa comunista para redefinir o socialismo nazista. O que, embora não fosse marxista, se baseava nas... Ué, mas você não falou que era marxista de padrão alemão? Não, socialismo socialismo de padrão alemão. Ué, mas que era baseado no Marx. Se baseava nas... Não, eram outros caras lá. É verdade, né? Os que vieram antes. Os caras que ninguém se importa e ninguém leu. Se baseava nas teorias dos socialistas alemães originais, que influenciaram diretamente as ideias de Marx, como capitalista. De acordo com esta nova narrativa, os nazistas estavam na etapa suprema do capitalismo, a qual seria a pior de todas. Caramba, quem afirmou essa etapa suprema do capitalismo foi o Lenin, e afirmou isso para o imperialismo. Exato, que ele fala que é o último estágio. Lenin morreu em 1924. Lenin não viu. Exatamente, fica a dica aí. Vamos pro último parágrafo. Em uma época em que vários membros da inteligência europeia estavam encantados com a União Soviética, essa narrativa de que os nazistas eram capitalistas passou a ser uma falácia extremamente conveniente. Quem eram esses membros da inteligência europeia? Por que eles nunca citam? Enfim. Mas trata-se de uma ideia sem o mais mínimo fundamento em princípios econômicos. Sim, se você for burro, não. É apenas uma deturpação soviética com base no arcabouço marxista. Os nazistas, que apregoavam orgulhosamente seu socialismo e que implantaram políticas socialistas com grande consistência, passaram a ser chamados de capitalistas pelo simples motivo de que eles não se encaixavam pristinamente na visão de mundo soviético marxista. Caralho, hein? Ela segue viva até hoje. Cara, que meu Deus, cara. é difícil comentar, né? Porque é tudo culpa da União Soviética. Sempre. Não, e o texto é ruim. E quando eu falo que é ruim, eu não tô falando pra zoar o cara não, viu? É que assim, ele derruba alguns argumentos dele na própria narrativa, assim. E ele não responde a pergunta, né, do texto. Exatamente, né? Ele não responde a pergunta do texto aqui, ó. Vamos lembrar o pessoal que é a pergunta do texto. Afinal, os nazistas eram capitalistas, socialistas ou terceira via? Ele só diz que não era capitalista. Mas não discute o que é ser capitalista. Só discute o que é ser socialista. E assim, anacrônico. É pobre. Ele é teleológico. E é aquela.
é aquela fobia da União Soviética, né, cara? De que a União Soviética deturpou os conceitos com os quais a gente enxerga o mundo. E sabe, é muito complicado, cara. Eu não sei nem o que falar, pra ser sincero. É muito grave. É ruim, né, cara? É grosseiro. Mas é isso, é grosseiro. Então, tipo... De parte de erros conceituais... Em parte de erros conceituais de uma narrativa histórica que é falsa, de que a concepção que nós temos hoje sobre o nazismo, ela é comunista, e não é nem um pouco, porque a memória que nós temos, inclusive, da derrota em relação ao nazismo, nós geralmente nos referimos, via de regra, aos americanos. Perfeitamente. Nós não nos referimos aos soviéticos. Isso tá, inclusive, nos filmes que nós consumimos. Perfeitamente. Se a gente tiver lá Resgate do Soldado Ryan, os filmes de guerra, geralmente, ou até nos jogos de videogame, cara. Eu tava jogando esses dias aí Call of Duty. O Call of Duty é basicamente você resgatando um soldado americano. É tipo um resgate do soldado Ryan. Começa no dia D. Entendeu? Então, assim, a visão que a gente tem é muito de os Estados Unidos libertaram o mundo do nazismo. Né? Então, assim, a visão deles não é real para nós. Porque não é isso, cara. A gente não tem. A influência no Brasil, cara, da cultura soviética é nula, praticamente. É muito pequena, cara. Claro, tem os comunistas que leram, os livros da União Soviética, etc. Mas a influência deles na cultura, digamos assim, mais mainstream brasileira é muito pequena, cara. Você tem, sim, comunistas trabalhando em lugares mainstream no Brasil. Como, por exemplo, vários comunistas trabalharam na Rede Globo. Mas agora, dizer por conta disso que a Rede Globo é comunista, que a Rede Globo foi influenciada pela cultura soviética, aí, cara, é outro rolê muito, muito diferente. Então, assim, é muito, muito, muito grave. Bom, meu ponto aqui eu vou me despedir falando, a gente nunca mais vai ler um texto do Instituto Mises Brasil. Tinha só um texto que acho que era tão ruim ou pior do que esse, cara. Que é o do cara que falava que até a física... Como é que era? Acho que era o cara que falava que a física quântica era coisa de comunista. Até o Instituto Mises tirou do ar, cara, esse texto. Cara, é ruim, é isso, é ruim. É grave. Eu sei que o nosso trabalho é vir toda terça-feira aqui e reagir a conteúdo ruim. Não, cara, a gente vai reagir a conteúdo bom um dia também. Será, Marcos? Vamos, Jonathan, por favor, vamos reagir a alguma coisa boa na semana que vem. Eu acho que o nosso dever aqui é reagir a coisa ruim. Não, cara, a gente tem que indicar coisa boa também. A gente tem que ter azia. Isso eu falo, a gente tem que passar mal com azia aqui. Não, cara, eu tô de férias, mano. Quer me matar.